10,45 na discursiva. Meu nome é Vitor Moreira, tenho 19 anos, sou de João Pessoa, da Paraíba, e é com grande felicidade que eu venho compartilhar minha aprovação na PF no cargo de agente. Meu nome é Wagner, eu sou um dos aprovados na prova de delegado de Polícia Federal, agora do ano de 2021. Eu sou Gabriel, sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, me matriculei no curso 62 dias intensivos. Esse é meu primeiro concurso público e eu consegui minha classificação para PF em 2 meses. Meu nome é Antônio Galdino, tenho 28 anos, estou morando atualmente em Floresta. Estudo há 4 anos pelo Alfacom, né? Não consegui em 2018, mas continuei tentando e aqui estamos nós, classificados para o TAF. Eu fui aprovado na PF e na PRF, fiz 78 pontos líquidos na PF, aluno Alfacom. Queria muito agradecer ao Evandro, aos professores, por todo o apoio que nos deram. Meu nome é Augusto, eu tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui classificado no concurso da Polícia Federal para o cargo de papiloscopista com a nota de 64 pontos na prova objetiva e 11,92 na redação. Meu nome é Benivaldo, eu tenho 34 anos, concorri para papiloscopista da Polícia Federal, primeira vez que eu faço esse concurso. Fiquei com 66 pontos líquidos na prova objetiva. Meu nome é Carlos, tenho 24 anos, sou daqui de Rio Largo, Alagoas, e fui aprovado no concurso de agente da Polícia Federal 2021, com 86 pontos líquidos na objetiva e 12,09 na discursiva. Meu nome é Felipe Brito, tenho 28 anos, sou natural do Rio de Janeiro e o resultado veio, aprovado como papiloscopista federal da Polícia Federal com 74 pontos. Sou Felipe Henrique Sendrete, tenho 19 anos, fui aprovado no concurso para escrivão da Polícia Federal. Meu nome é Gabriel Moura, sou do Rio de Janeiro, tenho 36 anos, fiz a prova da Polícia Federal agora em 2021 para o cargo de escrivão, fiz 81,42 pontos. Meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fui aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de escrivão. Fiz 72 pontos líquidos e mais 10,45 na redação. Meu nome é Carlos, tenho 24 anos, sou daqui de Rio Largo, Alagoas, e foi aprovado no concurso de agente da Polícia Federal 2021, com 86 pontos líquidos na objetiva e 12,09 na discursiva. Meu nome é Igor, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui aprovado aí para a próxima fase do concurso da Polícia Federal. Fiz 79 pontos na prova objetiva e 10,5 na redação. Melafete Campos, tenho 20 anos, moro em Itabuna, Bahia e fui aprovado como agente da Polícia Federal. E é na subida que a grana é grossa, então vamos pra cima. Brasil! Meu nome é Lucas, sou de Londrina, no Paraná, tenho 32 anos. Eu sou aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal e no cargo de agente da Polícia Federal fiquei dentro das vagas. Fala pessoal, tudo bem? Professor Iedo, do Alfacom. Estou aí muito feliz. Hoje saiu o resultado definitivo da prova, né? Da Polícia Federal. Fiquei com 99 líquidos na prova. E o da discursiva também foi bem favorável, tá? Estou muito satisfeito. Um grande abraço para todo mundo do Alfacom, Evandro, toda a rapaziada aí. Valeu! Olá, me chamo Luiz Gustavo e tenho 19 anos. Sou de Arapiraca, Alagoas, e eu fui aprovado na prova objetiva da PF e da PRF. Bom, eu comecei a estudar há mais ou menos 2 anos, e desde o início da preparação eu venho estudando com a Alfacom, um curso regular da Polícia Federal, e no meio do caminho saiu o edital da PRF, estudei bastante para a PRF, consegui a aprovação, e agora estou me preparando para as próximas fases, o TAF, exames médicos e etc. E é isso. Não desista. Se é seu sonho, você vai conseguir. E é isso. Meu nome é Pedro, tenho 36 anos, sou de Piúma, Espírito Santo, e eu fiz 77 pontos na PF para escrivão. Fala galera do Alfacom, beleza? Meu nome é Raoni, falo aqui de Natal, aluno classificado PF 2021. Eu tenho 28 anos, sou aqui de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, e eu estou classificado na Polícia Federal.
Eu fiz 89 pontos na objetiva e 12,20 na discursiva. Meu nome é Watson, eu tenho 24 anos, sou de Alto Jequitibá, Minas Gerais. Minha pontuação na prova foi 75 pontos, bem no limite, mas o que importa é estar classificado para as próximas fases, né? Meu nome é Felipe Carlos Geraldo Brito e eu fui aprovado para papiloscopista da Polícia Federal com uma nota de 74. Aqui quem fala é Bruno Trindade, tenho 22 anos e moro na cidade de Feira de Santana, Bahia. Sou aluno Alfacom, sou mais, e fiz 75 pontos para agente de Polícia Federal. Me chamo Vitor, tenho 22 anos, sou aluno do Sou Mais. Queria agradecer pelo apoio de toda a equipe. Hoje estou classificado para as próximas fases da Polícia Federal. Tamo junto! Me chamo Leonildo, tenho 27 anos, sou de Timbaúba, Pernambuco e fiz 88 líquidos na PRF. Eu estou estudando há 9 meses, cheguei aqui no Alfa em agosto, tomei uma decisão de largar tudo, larguei emprego, trabalhava no banco, então eu decidi largar tudo e correr atrás desse sonho, que era um sonho já antigo que eu tinha. E durante esses 9 meses eu procurei dar o máximo todos os dias, porque o meu objetivo era sair da prova sabendo que eu dei o meu melhor. O Alfacom foi fundamental, foi a minha base, né? Eu cheguei aqui totalmente perdido, eu não tinha organização, não sabia o que estudar. Então, o Alfacom foi primordial porque ele acaba criando uma disciplina para o estudo. E agora é chegar e dar o máximo também nas outras fases. Não desistam dos seus sonhos, é possível. Se você persistir, você vai passar. E aí, galera do Alfacom, beleza? Meu nome é Guilherme de Souza Gomes, eu tenho 20 anos e falo aqui de Campina Grande, Paraíba. Fui classificado agora na PRF, 75 pontos, 17 na redação e, graças a Deus, né, não tem nem palavra para descrever, estou muito feliz mesmo. E só tenho a agradecer, né, a toda a equipe do Alfacom, sem exceção, todos os professores excelentes. E é isso, mano. Trabalho e confia. Valeu. Fala, galera do Alfacom. Meu nome é Matheus Carlos, tenho 24 anos, moro em Fortaleza, Ceará. Fui aprovado na PRF com 90 pontos na prova objetiva e 17 na prova discursiva. Desde o início eu comecei minha preparação já com o Alfacom. Comprei o Sou Mais, aqui todos os materiais aqui no meu canto de estudos. A organização do Alfa, eu acho que foi um diferencial para eu me organizar também na minha preparação. Então, depois de assistir as videoaulas, montar os cadernos, eu passei a ficar só com resolução de questões e simulados. Todos os domingos eu fazia simulados à tarde. Com certeza, o esforço de 2 anos e 4 meses de abdicação de alguns momentos e de dedicação aos estudos valeram muito a pena. E eu espero que todos vocês possam ter a sensação de ler o nome no Diário Oficial da União. Valeu, abração. Olá, eu sou Miguel Tomé, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e queria falar um pouco aqui a respeito da minha aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu estudo com o Alfacom desde 2017. De lá para cá eu fui aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina e agora o mais recente, a Polícia Rodoviária Federal. Tirei 74 pontos líquidos. Eu sempre trabalhei e estudei, tive que conciliar trabalho e estudo. Eu sou professor de inglês e a organização e a objetividade no material do Alfacom foi fundamental. E conciliar trabalho e estudo, além do treino, né? Eu sempre treinei para o TAF e agora eu estou direcionando e intensificando meus estudos, já voltado para os movimentos no teste físico da PRF. E aí, galera, tudo bom? Me chamo André, tenho 24 anos, sou do Piauí, fui classificado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, sou aluno do Sou Mais há 11 meses, tive que conciliar inclusive com estágio e faculdade. O Alfacom proporciona tudo, lá o sistema online deles é excepcional, eles separam as aulas, você só precisa assistir, fazer as questões. Eles têm um apoio incrível no WhatsApp, respondem na hora, e ainda tem o Evandro Guedes, né, que é experiente nisso e fica lhe mentorando, e você só precisa seguir ele, que dá certo. Fiz 74 pontos, fiz 17 na redação, e estou no aguardo também da Polícia Federal, estou bem encaminhado, e tudo isso graças ao Alfacom, só fazer o básico, só fazer o que tem lá, que não tem segredo. Valeu. Fala, galera, aqui é o David, sou do Rio Grande do Sul, de Canoas.
tenho 26 anos e consegui passar nessa primeira fase aí da prova da PRF. Sou aluno do AlphaCon. Eu comprei o curso para DPEM, mas assisti às aulas todas no YouTube do AlphaCon sobre o concurso da PRF e graças a Deus consegui passar, muito devido ao Evandro. Acompanho muito ele nas redes sociais e também no YouTube, e ao AlphaCon. Vamos para cima que vai dar certo, vamos passar essas próximas fases aí e vamos se tornar PRF. Valeu! Meu nome é José Jacirano dos Santos, eu sou de Maceió, Alagoas, eu tenho 22 anos e eu me preparo desde 2017. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de garçom de meio-dia até 2 da tarde e vim presencial 7 da manhã, que eu era monitor, tinha que preparar a sala, tinha que arrumar tudo, deixar os canetões prontos para os professores quando chegassem. E a minha preparação foi isso, foi entre aula e trabalhar. Eu não tinha feito ensino médio, não tinha feito base nenhuma de escolaridade. Eu fiz meu supletivo e toda a minha base através disso foi do Alpha. Eu agradeço especialmente a Tati, seguramente ao Evandro. Eu costumo dizer que eles que me acharam, eles que me trouxeram pra cá, eles que me deram a oportunidade. Eu saí da favela de Maceió, saí de um lugar que não tinha expectativa de vida. O Alpha dá uma experiência de vida totalmente diferente do que vivemos em outros lugares. Se você acredita no seu sonho, nunca desiste, porque só você é capaz de conquistar e de realizar. Olá, meu nome é Carla, tenho 33 anos, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e fiz 78 pontos na prova da PRF. Estudo há 3 anos, o primeiro ano inicial comecei no AlphaCon presencial, depois que eu criei a minha base eu comecei a estudar só pelo online. Eu trabalhava de manhã e chegava do trabalho e à noite eu estudava. O AlphaCon foi primordial, né? No início eu não tinha noção de nada, não sabia como estudar, então um dia na internet conheci um maluco lá chamado Evandro e plantou a sementinha no meu coração falando que era possível. Queria agradecer a equipe do AlphaCon, né, toda a estrutura do AlphaCon, os professores que são excelentes, os melhores, e dar um recado que para você que está aí nessa luta aí também, eu passei por isso e ainda passo, né, porque o jogo ainda não acabou. Minha única opção era concurso, então eu persisti, fiquei 3 anos sofrendo e enfim chegou a minha vitória, então vai chegar para você também. E aí, Fortano, tudo bem? Aqui é Robson Alves Gomes, eu tenho 32 anos, sou natural de Macapá, Amapá, e na Polícia Rodoviária Federal fiz 77 pontos. Foi uma preparação de 2 anos, eu cheguei no AlphaCon em 2019 e de lá pra cá fui estudando, me dedicando, sempre trabalhei. Eu nunca tive a oportunidade de só estudar. Eu trabalho normal, 8 horas por dia e chegava à noite era o horário que eu tinha para estudar. Estudava das 19 até meia-noite e meia, 1 da manhã. Horário que eu aguentava, porque eu precisava dormir para acordar cedo para outro dia de trabalho. Se tem uma palavra que pode definir o AlphaCon é fundamental. Eu tenho Sou Mais, eu tenho acesso à plataforma e lá tem tudo organizado. Consigo dividir todo o meu cronograma de estudo, tem tudo já pronto. Eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que existe por trás aqui do AlphaCon. Existe toda uma equipe dedicada para mostrar o melhor para você dentro do Sou Mais. Meu total agradecimento ao AlphaCon. Sem eles, eu não teria conseguido. E é isso, você que está aí do outro lado da telinha, confia que vai dar certo. A sua vez vai chegar. Fala pessoal, meu nome é Rórion, tenho 23 anos, sou de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Estou classificado no concurso da PRF com 76 pontos na objetiva e 16,24 na discursiva. Sempre aluno Sou Mais, sempre estudei no AlphaCon, é isso aí, tamo junto. Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Basson, 8 meses de AlphaCon, Sou Mais, muito estudo e tamo aí. 80 pontos líquidos na prova da PRF, que não era o meu foco, era PF, né? E 13,81 na redação. Tive a oportunidade de ter minha redação corrigida e o auxílio com os professores. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa, né? Então é tudo uma rotina muito complicada, mas separava ali umas 3, 4 horas por dia para estudar. Não desisti, fim de semana foi de estudo, sempre estudando. Agradeço muito a equipe do AlphaCon, a gente está junto aí e vamos esperar os próximos resultados. Agora para o TAF, estou com a perna quebrada, mas não desisti ainda. Preparação, dieta e vamos cair para dentro. Olá, meu nome é David, tenho 22 anos, sou natural de Nepomuceno, Minas Gerais e fiz 84 pontos na prova da PRF. Eu estudo há 4 anos para concurso. O primeiro ano eu estudei presencial e o restante foi online pelo Alpha. Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, muito bom dia!
para você que está me vendo aí, hoje é dia 20 de julho de 2022. Eu sou o Thiago Pereira, salve, salve! E você está aqui no canal do AlphaCon no YouTube para prestigiar essa aula maravilhosa que a gente vai falar aí a terceira parte desse curso completo de questões da ESA, já se preparando para essa prova que é daqui a alguns dias, meu aluno e minha aluna. É daqui poucos dias que você vai pegar essa prova aí. E eu quero que você, claro, detone ela, beleza? Bom dia, Anderson Pires. Bom dia, Yasmin Fernandes, nossos monitores online. Opa! Gleiciare Silva também, bom dia! Bom dia para vocês que vão ajudar aí essa galera do chat, principalmente em relação aí ao material, também em relação à carreira e, é claro, conduzindo os trabalhos aí e solicitando aquele maroto like. É isso aí, bichão, ó! Like, descendo o dedo nesse like aí. Meu aluno e minha aluna, você que não é alfartano, você que não é alfartana, tá esperando o quê? O AlphaCon está com a sua semana de promoções. Promoção de quê? Assinaturas a partir de R$ 49,90 por mês. Você está enganado, Thiago? Não, R$ 49,90 por mês. Salve, salve, Igor Santos! Salve não, salve selva! É isso aí, Piá. Bom dia, Alexandre. Tenentismo, grande chance de cair esse ano, mas não tenha dúvida, Jenson Lucas, não tenha dúvida, tá? Na aula 2, que foi na semana passada, nós falamos sobre República, e aí coloquei algo ali relacionado à República, com certeza, tá? Alexandre Araújo, bom dia. Leonardo Sena, quem mais aqui? Samuel Henrique. Olha, meu aluno e minha aluna, já compartilha aí, ó, já manda aí para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquela pessoa que você sabe que está se preparando aí para a prova da ESA também. Perdão, já vai lá, manda pro cara e fala assim, ó, é para gabaritar. É para você, quando estiver fazendo a prova, lembrar, aquelas aulas ajudaram imensamente a gente aí nesse processo. E olha, é como sempre digo aqui, você está se preparando, você está buscando aquilo que você quer, aí a prova fica muito fácil. Aí chega na hora de fazer a prova, você fala assim, olha, eu vou fazer essa prova aqui com um prazer danado. Aí você fala, manda mais uma, traz mais uma prova aqui, porque essa estava muito fácil, tá? Ô Samuel Henrique, que honra! Alexandre Araújo também, que honra também aí, ó. Aí sim, nem no trabalho aí, isso aí, você tá com o olho aí, ó, tá com o olho na aula, trabalhando, tá prestando atenção, e eu tenho certeza que isso tudo vai entrar na sua cabeça e vai lhe ajudar imensamente na hora da aprovação, na hora que você chegar na prova aí arregaçando, certo? Piazada, hoje, deixa eu mostrar para você aí na tela, deixa eu mostrar onde é que nós vamos, o que que nós vamos falar hoje. Então, como eu tinha falado aí na semana passada, hoje nossa aula vai ficar aqui, ó, no Brasil Império, tá? Então, hoje nós vamos falar aí, ó, nas principais características da história do Brasil nesse período aí, ó, entre 1822 e 1889. O que eu quero lhe chamar a atenção, muito importante, claro que eu estou falando só de Brasil Império, mas em relação aos outros tópicos também, exemplo, história do Brasil Colônia, o período colonial e o período republicano, nesse ano a ESA não apenas deu uma diversificada, ampliando significativamente aí o rol de conteúdos, como também, como você está vendo, deu uma leve detalhada a mais, tá? Por exemplo, começa aqui com o período joanino que está envolvendo o ano de 1808 até 1821, que é o ano em que Dom João, então,
vaza de novo para Portugal. Aí temos a transferência da corte para o Brasil, o governo de Dom João, relação política interna, política externa, Revolução do Porto e a partida, a saída da família real. Aí a gente tem a independência do Brasil, os fatores que levaram à independência, a regência de Dom Pedro, grito do Ipiranga e a Guerra de Independência, os processos de independência, ou melhor, de consolidação da independência do Brasil. E aí entra no primeiro reinado. Então você está vendo, você está observando aí que a banca teve um detalhamento significativo em relação a esses tópicos. A banca não simplesmente jogou lá assim, como algumas provas a gente vê, né? Só coloca lá assim, ó, período imperial brasileiro, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Não, vocês estão vendo que tem tópicos aí, ó, que a banca adora. É claro que tem alguns fatores que eu já digo para você. Falou de primeiro reinado, por exemplo, automaticamente aqui sobre Constituição de 1824, você tem uma baita de uma possibilidade, certo? Por quê, Thiago? Porque ano eleitoral? Não, vou explicar para você. Provas de carreiras militares não adentram em discussões polêmicas, discussões políticas, não. Eles trabalham com aquilo que a história deu, aquilo que a história oferece para ser contada, sobre quaisquer vieses historiográficos e simples e puramente coloca ali aquele assunto, coloca aquela situação. Não vai entrar em discussão. Mas, Thiago, então por que você está falando da Constituição de 1824? Porque aí você vai considerar que falta 2 anos para se comemorar os 200 anos dessa Constituição. Outra coisa, independência do Brasil. Esse ano comemora-se bicentenário da independência. E existe uma relação direta entre a independência do Brasil e, é claro, o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. E aí sim você fala, opa, aqui tem uma possibilidade grande de cair questão. E aí, ó, abdicação de Dom Pedro I. Um detalhe importantíssimo que nós devemos considerar, tá? Você que faz parte aí da família Alfacom, você que é alfartano e alfartana, você já deve ter visto que em relação a esses assuntos, tem aí aulas, tá? Não é só uma aula, não, tem aulas relacionadas a esses tópicos, tudo detalhadinho, tudo mastigado, tudo assim, para você chegar, para ter o menor trabalho possível na hora de papirar, na hora de você, quando você está ali, opa, deixa eu entender esse conteúdo. Por quê? Porque o Alfacom prepara sempre o melhor para você. E já, assim, ó, se antevendo em relação ao edital, já começamos a preparar. Saiu o edital, opa! Agora vamos colocar mais isso aqui, mais isso, mais isso e mais aquilo, porque é o que o aluno vai encontrar na prova, tá? Só mais uma passeada no edital antes da gente ir para as questões. Período regencial, todo ano tem uma questão de período regencial, certo? Thiago, nesse ano aumentou a quantidade de assuntos. Será que vai aumentar a quantidade de questões também? Possibilidade grande de aumentar de mais 1, 2 questões aí, tá? Aí você vai falar assim, tá, mas se vai cair uma de primeiro reinado, uma de período regencial, segundo reinado, vai sobrar o quê para os outros períodos da história do Brasil? Ah, a ESA vai dar um jeito. O Exército Brasileiro vai dar um jeito de cobrar alguma coisa aí, certamente. Ainda mais desses tópicos novos, são tópicos novos relacionados lá ao período colonial, por exemplo, lá relacionado à parte dos nativos, os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, e aí no período republicano, depois da Era Vargas. Mas isso eu falei para você lá na aula passada, lá na semana passada, na nossa aula 2, eu disse para você, eu falei, olha, a partir daqui começa conteúdo novo. Então depois aí da Era Vargas, 1900 até 1945, a prova ia até ali, a banca esticou um pouco, colocou o quê? Período populista, República Populista, colocou aí o regime militar, colocou até a abertura democrática e a nova república. Então, se eles colocaram isso é porque muito provavelmente podem cobrar alguma coisa também nesse sentido. Mas
em se tratando de período regencial, todo ano também vem uma questão relacionada aí às diferentes regências, quem passa pelas regências, ato adicional à Constituição de 1834 e, é claro, não podia ficar de lado as revoltas e a ação pacificadora do patrono do Exército Brasileiro, tá? O Duque de Caxias, em relação aí à balaiada e à Revolução Farroupilha. Isso aí é algo que você pode já pensar assim, putz, precisa entender demais. E mesmo que não caia na prova, depois você, como integrante das Forças Armadas, pertencendo às Forças Armadas, você tem que ter em mente isso tudo, certo? E aí, segundo reinado, quando a gente fala de segundo reinado, também muitos assuntos extremamente importantes que consolidam o seu entendimento por completo da história do Brasil no período imperial e considera também algo extremamente importante para a consolidação das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro. Então, assim, ó, tá cheio de informações, tá cheio de coisa, ó. São aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 assuntos, 9 subdivisões dentro aí do segundo reinado. Tiago, pode cair uma questão de cada coisa, não vai ter esse detalhamento. Agora, como eu tô já imaginando, tá? Se a banca mudou consideravelmente, se a banca fez essa reestruturação em relação ao conteúdo programático, pode ser que em relação às questões também tenha alguma coisa de diferente, tá? Pode ser que venha aquela questão, não essa questão mais curta, tá? Você já tá vendo na tela aí, tá? Já tá dando uma olhadinha na tela, ó. Você vê que tem uma questãozinha mais curta, não é aquele enunciado gigantesco. As afirmações também, elas são bastante direcionadas, bastante objetivas. Não é igual a SPSEX, por exemplo, que o enunciado é um pouco maior, tem uma referência gigante, mas vamos combinar um negócio. Quando o treino é difícil, a missão fica fácil. Se nós nos prepararmos para algo mais difícil e chegar na hora da prova e ela tá fácil, ela vir mais tranquila, vou falar para você, é melhor. E olha que não é a primeira prova da ESA que eu estou acompanhando aqui no Alphacom. Não, já vai ser aí, ó, a terceira prova da ESA. E nessa terceira prova da ESA, digo para você, é chegar na hora da prova e ter surpresas boas. Falar assim, nossa, que bom, porque eu me preparei para algo um pouco mais complicado, chegamos aqui e a prova estava muito mais suave do que nós imaginávamos, tá? Vamos dar uma atenção especial para essa questão aqui, dentro das possibilidades daquilo que você pode encontrar aí nesse ano, tá? Dá uma ligada, olha lá. Todas as alternativas abaixo referem-se à consolidação da independência. Olha ali a palavra marota. Olha ali, ó. Exceto o quê? Tiago, de vez em quando eles costumam brincar de colocar aí uma exceção? Exatamente, tá? A questão está tratando de quê? Da consolidação da independência. Você viu ali no conteúdo programático que tem um tópico ali relacionado às guerras de independência. Você viu, né? Então você está ligado, você está entendendo que sobre essa parte relacionada aí às guerras de independência, consolidação da independência tem tudo a ver, tudo e mais um pouco. Então vamos lá. A letra A traz o seguinte: os ingleses exigiram uma porcentagem obtida sobre o lucro do tráfico negreiro para reconhecer a independência brasileira. Rapidamente vem comigo aqui no quadro, mas bem rapidamente, tá? Aqui no quadro, para eu esmiuçar um detalhe extremamente importante para você. Olha aqui, ó. Quando a gente fala dessa questão relacionada à abolição da escravidão, olha aqui, ó, abolição
abolição da escravidão. Então, esse aqui é um assunto facílimo de entender através dessa visão que eu vou passar para você agora aqui, tá? No final do século XVIII e começo do século XIX, início do século XIX. A gente sabe que a família real vem para o Brasil por algumas situações. A principal situação acaba envolvendo o quê? Acaba envolvendo a pressão feita por Napoleão Bonaparte em relação, é claro, à manutenção das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental e avisado de forma bem clara, bem específica. Olha aqui, o lazarento que comercializar com a Inglaterra, nós vamos invadir, nós vamos dominar, beleza? Inclusive, tem 2 países que automaticamente, instantaneamente, já correm para fazer acordos com a França de Napoleão Bonaparte, que eles não queriam problemas. Você sabe quais são esses 2 países? Um é a Espanha e outro é a Rússia, tá? Não vou falar o nome dos tratados. Eu quero que você coloque no chat ali quais foram os tratados, respectivamente, que Espanha e Rússia fizeram com a França com medinho. Medo, porque quem tem medo, certo? E o da Espanha e da Rússia são enormes. E aí, automaticamente, fizeram acordo. Por quê? Para garantir com a França. Ó, França, nós somos fechamento, não queremos treta com você, tá certo? Napoleão Bonaparte, somos irmão desde criancinha, tá? E Portugal, não. Portugal ficou ali, como diria aquela música, malandramente. Dom João, que era príncipe regente, ficou ali administrando a situação, né? Ficou ali só dominando. E aí, Napoleão pensando, não, tá suave, tá sossegado. Agora aqui, né, eu e Portugal estamos nos dando muito bem. Quando, na verdade, Dom João, o VI, continuava comercializando, continuava relacionando-se comercialmente com a Inglaterra. Aí Napoleão descobriu, falou assim, lazarento, raiva do meu ódio, esse Dom Pedro Lazarento, eu vou invadir. Dom João, eu vou invadir Portugal. Aí Dom João vai lá e pede arrego para a Inglaterra. Inglaterra, ajuda nós. Ajuda, com certeza. Aí a Inglaterra vai falar assim, ó, eu até te ajudo, tá? Eu até te ajudo. Início do século XIX. O que tem? Olha aqui, ó. Vinda da família real. Quem ajudou? A Inglaterra. Aí a Inglaterra vai falar assim, então tá bom, ajudo tranquilamente, tá certo, vai lá. O que vocês querem? Quantos barcos quer? Precisa? 1.500 barcos? Claro, né? Para transportar 15.000 pessoas, cavalo, papagaio, periquito, os bichos, os móveis, os brinquedos das crianças, os Playmobil, para trazer os quebra-cabeça das crianças, que é as ranhentas. Então tem que vir navio pra caramba. E mais, é claro, os navios de guerra para proteger, porque não é fácil, não. Então nós vamos. Só que tem um detalhe, nós vamos cobrar, vai ter um valor aí simbólico, e aqui já existe uma pressão da Inglaterra para quê? Para a abolição. Olha aqui, ó, pressão da Inglaterra, sobretudo em relação à abolição da escravidão, porque a Inglaterra vai entender o seguinte, ó, é interessante não ter mão de obra escrava lá no Brasil, mas sim ter um trabalhador que ganha um salário. Por quê? Porque esse cara ganha salário quando chega no final do mês, quando ele recebe o pagamento, o cara sai pauleando o dinheiro e ele se transforma em quê? Consumidor. Automaticamente ele vai consumir o quê? Os produtos da Inglaterra. É começo do século XIX, tá? Agora, deixe-me chamar a sua atenção para outro detalhe extremamente importante, tá? Você deve ter pensado assim,
Tiago, a prova da ESA só tem lá no edital. No edital só tá lá assim, ó. História do Brasil. Você não me falou que precisava de história geral. Eu tô falando para você sempre. Sempre tô falando isso aí para você, tá? Se você pegar todas as aulas, eu vou falar assim, olha, por exemplo, falando desde o período colonial, tudo que tem história do Brasil, vou falar para você assim, ó, o edital tá dizendo que tá história do Brasil, colônia, império, república, mas se você tiver um conhecimento de história geral, principalmente sobre aqueles assuntos que têm relação direta com a história do Brasil, não se engane. Você não precisa nem se esforçar muito. Agora, vamos combinar outra coisa importante e muito significativa. Se você consegue fazer essas associações e você consegue compreender esse contexto, aí, meu amigo, você entendeu história. Aí você não vai matar a questão. Você vai simplesmente tripudiar a questão. Você vai sambar em cima. Vai ser a mesma coisa que dar tiro de ponto 50 na prova. Vai ser assim, ó, pum, a prova vai ser assim, ó. Tchau. Você vai marcar no gabarito, o cara vai corrigir e vai falar assim, nossa, esse aqui manda bem de história. Agora, é claro, não se engane, tá? De vez em quando você vai pegar alguma questão também lá assim, ó, que ela vai ter, claro, o assunto principal é a história geral, óbvio, mas vai ter uma relação diretaça com algum acontecimento da história geral. O negócio é a história do Brasil, com certeza, mas vai ter alguma coisa de história geral. Então eu já digo para você, vai fazendo essas relações. Olha aí, olha a letra A, dá uma ligada na letra A. Tá falando, os ingleses exigiram uma porcentagem obtida sobre o lucro do tráfico negreiro para reconhecer a independência brasileira. Os ingleses não queriam nada de lucro. Os ingleses queriam era acabar com a escravidão. Eles queriam a abolição da escravidão, tá? Tiago, os ingleses queriam abolir a escravidão porque eles eram bonzinhos. Aqueles comedores de batata e peixe frito, e adoradores de Harry Potter. Não, eles estão com interesse, um simples e puramente objetivo econômico nessa empreitada, certo? Agora, não é lucro do tráfico negreiro. Pronto, achamos a incorreta. Ah, Tiago, daí fica muito fácil. Aí, ó, estamos nadando de braçada na prova. Aí você tá lá na prova, você fala assim, ó, vem mais dessa, cai no peito aqui, cai aqui que o pai domina, tá? A letra B, só para desencargo de consciência, vamos ver o que tem nas outras aí, ó. A letra B diz o seguinte, o primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, pois era contrário ao colonialismo e possuía interesses econômicos. Você sabia disso também, né? Claro que você sabia, principalmente porque os Estados Unidos criam aí, ó, a famosa doutrina Monroe. Que é essa doutrina Monroe? Resumindo ela em uma frase, a América para os americanos. O presidente James Monroe vai entender o seguinte, quanto menor for a influência de países europeus aqui dentro da América, melhor para os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos que lutaram pela sua independência, estavam consolidando a sua posição geopolítica, econômica e tática no continente americano, vão entender o seguinte, se tem mais países independentes aqui dentro da América, significa, é claro, que não tem tanta assim, influência de países europeus. E isso para os Estados Unidos é uma maravilha, porque aí os Estados Unidos podem buscar manter todo esse território americano sobre o seu controle, sobre o seu domínio, certo? A letra C fala assim, ó, os países latino-americanos recém-formados, ao contrário do Brasil, adotaram a forma de governo republicano que veio a influenciar na resistência do reconhecimento da independência brasileira. De fato, com toda certeza a letra C está correta e já lhe chamando atenção para esse detalhe riquíssimo. Você percebe que
no começo do século XIX, o único país aqui na América que continuou como monarquia foi o Brasil? Você percebeu isso? E um detalhe extremamente importante, foi um dos países, é claro, onde o seu processo de independência foi feito através de acordos, através de negociatas. E o camarada que governou o território brasileiro era português, não era ninguém do Brasil, diferentemente daquilo que está acontecendo aí nos países hispânicos, por exemplo, e lá nos Estados Unidos. Isso tem alguma relação, Tiago, com a manutenção do território brasileiro? Com toda certeza, tá? A letra C, então, tá certa, nós achamos a incorreta. Agora é só para desencargo de consciência. A D diz assim, ó. O governo português reconheceu a independência brasileira somente após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas pela ex-colônia. Vou explicar para você. 2 milhões de libras esterlinas aqui, no começo do século XIX, era muita grana. Mas era uma grana violentíssima, tá? Engraçado, detalhe importante. Qual é o único país que possui libra esterlina? Seria os Estados Unidos? Seria a França? Seria a Prússia ou a Inglaterra? A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil depois, tá? Depois de quem? Primeiro Portugal reconhece. Aí vem a Inglaterra. Agora, o primeiríssimo país que reconheceu a independência, como diz a letra B, foram os Estados Unidos. Então, a D também tá certa. E aí, o México foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a emancipação brasileira. O primeiro latino-americano. Exatamente, tá? Mas assim, ó, primeiro foi os Estados Unidos, aí o México, aí outros países da América Hispânica, aí Portugal, depois, então, vai ser a Inglaterra e outros países europeus. Vão falar, beleza, parabéns, tem um novo país aí na praça, certo? Beleza? Suave, tranquilidade? Maravilha. Deixa eu dar uma olhada no chat, só para dar aquela conferida aqui, ó, só para ver se a galera... Opa, tá aumentando. Ó, a quantidade de like tá maravilhosa. Aí sim, tá? Tainá Moura, chegou com tudo, Tainá. Aí sim. Ó, rapaziada, cadê aqui, ó? Cadê os tratados? Hã? Cadê? Ah, você não sabe que tratado que era. Pô, agora fiquei chateado. Tratado de Fontainebleau e Tratado de Tilsit, respectivamente, tá? Tratado feito com a Espanha, França e Espanha, chamou-se Tratado de Fontainebleau, e o tratado com a Rússia, Tratado de Tilsit, que dizia o seguinte, olha, Napoleão, nós vamos comercializar só contigo, meu irmão, só com você, mais ninguém, beleza? Pesada, olha a segunda questão. A segunda questão é daquelas que você fala assim, não, Thiago, uma dessa aqui não pode cair na minha prova, porque ela é muito fácil e ela vai ajudar os meus concorrentes. Concordo com você. Essa aqui é pro cara pegar confiança. O cara fala assim, nossa, eu tô indo bem na prova, tá? Olha lá, caiu na prova de 2015. Não tem nem vergonha cair uma questão dessa aqui, né? Muito fácil. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, estabeleceu uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder, letra A, absoluto, letra B, hierárquico, letra C, moderador, letra D, régio ou letra E, patriarcal. Bem, pode ser, claro que socialmente, culturalmente falando, pode até existir aí um poder hierárquico, régio, patriarcal. Isso com certeza, tá? Agora, politicamente falando, como característica desta Constituição de 1824, só tem um poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador, vou até colocar aqui, ó, era mantido, era colocado em prática pela mesma pessoa, pelo mesmo camarada que executava o poder executivo. Ou seja,
O camarada que executa o poder executivo e o poder moderador chama-se rei. Chama-se imperador. A criação do poder moderador vem em resposta, principalmente, à seguinte situação. Vem comigo aqui no quadro rapidinho, tá? Olha aqui, ó. Então, logo depois da independência, então, Dom Pedro I, ele foi um cara muito astuto, tá? Lembra que tem um tópico aí no edital, um tópico novo relacionado ao processo de independência e à regência de Dom Pedro I, tá? Então, é nesse período que Dom Pedro I vai andar pelo Brasil inteiro. Eu até costumo chamar aí de Via Crucis de Dom Pedro I, porque ele vai andar, graças ao artífice da independência, José Bonifácio, vai andar todo o território brasileiro, conversando com a elite, mostrando para a elite o seguinte: olha, o meu projeto de Brasil é bom, o meu projeto é viável, me apoia. Na verdade, o papo foi outro. Na verdade, o papo foi assim: vocês vão apoiar o quê? O meu projeto ou de vocês, que vocês nem se entendem? Então, vocês vão ficar esperando muito? Fica ligado, porque esse grito de liberdade pode vir das senzalas, ou pode vir da população, tá? A população brasileira não é boba, não. Então, apoia o meu projeto. Beleza. O cara foi lá, fez a independência, foi apoiado, pronto. Logo depois, então, a independência do Brasil, como todos nós sabemos, ela é do dia 7 de setembro de 1822, tá? Probabilidade gigantesca, assim, ó, enorme de ter questão sobre a independência do Brasil, por conta do bicentenário da independência. Não tem nem o que imaginar, não precisa nem ficar pensando. Vai cair uma questão sobre o processo de independência, sobre a independência do Brasil ou sobre, então, as guerras de independência. Então tá, olha só. Isso aqui é setembro, certo? 7 de setembro. Em outubro, um mês depois, o camarada fez assim, ó. Outubro, tá? Ó, foi lá e convocou uma Assembleia Constituinte, tá? O que é uma Assembleia Constituinte? Basicamente, é uma junção, uma reuniãozinha para, então, se elaborar um documento importante. Nesse caso aqui, a Assembleia Constituinte é para elaborar uma Constituição. Tá certo, beleza, maravilha, suave. E aí, muitas pessoas influentes, importantes, que ajudaram no processo de independência, ajudaram também aí na chegada de Dom Pedro ao poder, certo? Acabam, então, consolidando o seguinte: nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer um processo de independência e nós vamos fazer uma Constituição que seja boa para todo o povo brasileiro. Tem que ser boa para todo mundo. Então, beleza. Aí, como resultado dessa Constituinte, vai ter lá, ó, o primeiro projeto, tá? Olha aqui, ó, o primeiro projeto. Esse primeiro projeto de 1823 é chamado carinhosamente de Constituição da Mandioca. Tiago, que nome engraçado. Por que Constituição da Mandioca? Porque esse projeto constitucional previa, entre outras coisas, para que a pessoa pudesse ter a participação política votando para ser eleitor, para ser também candidato a determinados cargos, ele tinha que ter alguma renda mínima pautada em alqueires de mandioca, tá? Isso em relação ao processo eleitoral. Agora, o que Dom Pedro ficou muito possuído é que, assim, ó, em relação a esse projeto constitucional, ele traria muitas limitações em relação ao seu governo. Como, por exemplo, olha, o imperador, ele vai ser membro do poder executivo, só que ele não pode agir sozinho. O poder legislativo vai ter uma parceria muito importante e significativa com a sua autonomia, sem
interferir no poder executivo, mas dentro da sua alçada vai ter uma responsabilidade muito grande, governando como? Paralelamente, junto com o poder executivo. Ah, o Dom Pedro fica pistola. Ele falou assim, ó, nem a pau. Eu não quero saber de algo me limitando. O que é isso, tá? Que projeto é esse? Onde já se viu? Não quero saber desse projeto limitador. Por quê? Porque fui eu que fiz a independência do Brasil. Então vocês tinham que fazer uma Constituição à minha altura. Uma Constituição digna das minhas ações. E não algo que vem me limitar, seus lazarentos. Raiva do meu ódio. Então sabe o quê? Essa Constituição vai embora. Essa Constituição, se ela fosse aprovada, ela seria promulgada. Promulgada quer dizer que teve a consulta popular e passou pelo crivo da população, certo? Essa Constituição, olha aqui, ó, só para reforçar, tá? O projeto constitucional de 1823 seria, mas não foi, seria promulgada. Não foi. Beleza. Aí Dom Pedro falou, ó, só para dar um susto em vocês, eu vou deixar vocês trancados, aí vocês vão ficar uma noite inteirinha trancados, com medo, porque a galera tinha um medo danado, tal do Dom Pedro. Porque o Dom Pedro era um camarada assim, ó, ele não mandava recado, ele mandava direto pro céu, ele é um cara muito violento, tá entendendo? Aí, resultado, noite da agonia, olha aqui, ó, noite da agonia, que foi essa noite que, então, os membros da Assembleia Constituinte, isso aqui deve ter sido mó engraçado, uma puta engraçado. Por quê? Porque estavam lá, né? Você sabe que tem algumas pessoas que quando você dá poder, os caras se revelam, né? E aí os membros da Assembleia Constituinte, reunidos em um prédio lindo, maravilhoso, chegou ali quem? Chegou ali a autoridade militar. Ó, seguinte, o imperador pediu para dar um recado para vocês, tá? E os membros da Assembleia Constituinte, no alto da sua soberba, olha, meu filho, diga que nós estamos em reunião, estamos em assembleia, você tá entendendo? Aí o cara falou, beleza, o imperador queria falar que vocês vão ficar trancados sem água nem comida até amanhã, tá? Ou por tempo indeterminado, tchau, obrigado. E eles lá dentro, mas olha, nós somos importantes. Cala a boca, pá, fechou a porta e eles ficaram lá assim, ó, que o fiofó que não passava nem cabelo de nenê. Ficaram lá assim, ó, apertadinho, pensando, caramba, o que vai acontecer? O cara vai tacar fogo no prédio, vai metralhar lá de fora, o que Dom Pedro vai fazer, pelo amor de Deus? No dia seguinte, abram-se as cortinas, abriram-se as portas, ó, vai cada um para sua casa, não fica dando bobeira na rua, que se nós pegar, nós vamos falar, vocês estão tramando contra o governo. Beleza. Aí o imperador, né, Dom Pedro I, já tinha o seu próprio projeto, que é, então, a primeiríssima Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Aí sim, essa aqui é a primeira, tá? Essa aqui foi elaborada, Dom Pedro, em parceria com algumas pessoas, foram lá e elaboraram essa Constituição e simplesmente chegaram e, ó, população brasileira, paf, tá aqui, toma! Não gostou? Adoça, pode pegar, fica com ela que é de graça, tá? Essa Constituição de 1824, que é a primeira brasileira, essa aqui, detalhe importante, tá? Essa aqui foi, então, outorgada, beleza? Essa Constituição acabou sendo outorgada, ou seja, ela foi imposta à população brasileira. E é ela, então, que vai dizer o seguinte, bom, para que não tenha nenhum pela-saco, para que não tenha nenhum mané querendo me atrapalhar, eu vou criar, então, o poder executivo, olha que lindo, executivo, legislativo, o judiciário, os togados e o poder moderador. E o poder moderador, agora volta comigo ali na tela, volta aqui na questão, volta lá, Mateuzinho, aí, ó, poder moderador, ele vai mandar em todos os outros poderes, tá?
demonstrando o quê? Demonstrando que aqui no caso o rei é a figura mais importante e ele manda em todos. Ele manda no executivo, porque ele é o executivo, manda no legislativo e manda também no judiciário. O rei vai falar assim, olha, se eu não gostar muito aí da pessoa, estiver me enchendo muito o saco, vou fazer o seguinte, vou fazer essa pessoa ir conhecer Jesus mais cedo, tá? Vou ficar aqui me incomodando com esses bunda rachada não. E ó, mandou em tudo e em todos, tá? Claro que, naturalmente, a monarquia brasileira surge, o primeiro reinado surge como uma monarquia constitucional, porque tem uma constituição, só que com características absolutistas, principalmente em torno dessa questão relacionada aí ao poder moderador. Beleza? Tranquilo? Suave? Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Olha lá, ESA 2013. Só lembrando, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar aí a sua pergunta, manda a sua dúvida aí no chat, certo? Eu já vou dar uma olhada no chat. Vamos só para mais essa questão e aí eu volto para o chat, certo? Olha ali, ó. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a fator que não contribuiu, olha aqui, ó, não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira. Letra A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves, isso aqui feito, inclusive, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves, isso aqui é lá de 1815, colocado em prática por Dom João, tá? Dom João, ainda não é Dom João VI, ele é príncipe regente Dom João. Dom João VI só depois de 1816, quando a mãezinha dele faleceu. A manter a integridade territorial, principalmente por quê? Porque dentro desse contexto, onde então Dom João tinha que voltar para Portugal em 1815, vai falar, não, quer saber de uma coisa? Vamos mudar as coisas. Agora o Brasil é a sede do governo e eu vou administrar tudo aquilo que pertence a Portugal aqui do Brasil. Fica muito tranquilo. Eu vou administrar tudo daqui do Brasil. O Brasil é que vai ser o território significativamente muito mais importante, certo? E com isso, o território brasileiro manteve-se aí unido, coeso, tá? Manteve a sua integridade. Letra B. Incorporação da província Cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João VI. Esse processo de incorporação da província Cisplatina e da Guiana Francesa é o que vai acabar criando problemas para o Brasil, principalmente porque, presta atenção, quando Dom João chegou no Brasil, ele literalmente declarou guerra à França, tá? Olha ali, ó, declarou guerra à França. Então, inclusive, vai ter uma campanha militar relacionada à tomada de Cayena, cidade extremamente importante aí da Guiana Francesa. E aí vai dominar, inclusive, o território da Guiana Francesa. Em conjunto a isso, vai ter também aí a anexação da província Cisplatina, em 1817. Por que isso aí vai criar problemas? Porque logo depois que termina toda a situação com a França, como assim com a França? Napoleão Bonaparte, em 1815, foi preso, não estava mais bagunçando o coreto, não estava mais aí fazendo as suas estripolias na Europa. Portugal e França voltam a manter relações diplomáticas, harmoniosas, pacíficas. E o que Dom João faz? Dom João devolve a Guiana Francesa para a França. Então acabou esse território. Ué, mas o cara foi lá, anexou o território. Agora é Brasil, beleza.
aí depois vai devolver, então a integridade territorial vai para as cucuia, infelizmente. E em relação à província Cisplatina, não necessariamente durante o governo de Dom João deu problema. O problema que vai dar com a província Cisplatina é no governo de Dom Pedro, onde você sabe, teve um conflito entre 1825 e 1828, tá? Ó, pode puxar aqui assim, ó, tá? Pode, ó, vai lá e seleciona, vai lá e destaca aqui província Cisplatina e pode puxar para o lado aqui, ó, guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina. Essa guerra da Cisplatina foi entre 1825 e 1828 e ela acaba resultando em quê? Acaba resultando na independência do Uruguai, que era a Cisplatina. E a integridade territorial foi para as cucuia. Pronto! Achamos, então, a afirmação relacionada a quê? Aos fatores que não contribuíram para a manutenção da integridade territorial brasileira. Beleza? Suave? Tranquilidade? Tá certo, então. E a letra C? Ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais. Isso aqui é outro assunto extremamente importante, porque quando se fala das revoltas regenciais, ó, quando se fala das revoltas regenciais, nós estamos falando dos conflitos que vão acontecer dentro do período regencial. Cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês e, é claro, Revolução Farroupilha, além das rusgas no Mato Grosso, tá? Beleza? Beleza? Tranquilo? Claro. O que vai acontecer? Desses conflitos, nós sabemos que alguns deles, como, por exemplo, a cabanagem e a Revolução Farroupilha, pretendiam manter a separação do território, no caso aí, né, da cabanagem lá do Grão-Pará, e no caso da Revolução Farroupilha aqui do Rio Grande do Sul, em relação ao território brasileiro. Eles queriam se separar. E a ação do Duque de Caxias, principalmente, é claro que aí, evidentemente, sobre a Revolução Farroupilha, foi de quê? Acabar com o movimento, certo? E manter a integridade territorial. Então, a ação pacificadora dele foi justamente aplicada aí para manter a integridade territorial. Então, a letra C está correta. Nós já achamos a incorreta, agora é só para desencargo de consciência. A D fala sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Isso aí vai consolidar o quê? A ideia de que, ó, tem um território, esse território é único, não vai se separar, vai manter a sua integridade única e exclusivamente para Portugal, certo? E a letra E? Manutenção do regime monárquico após a independência. Você viu o que eu falei antes, né? Você viu o que eu falei antes, deixa eu lembrar. Você percebe que, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes, você percebe que dos países da América Latina, o Brasil é o único que vai manter um regime monárquico, o resto dos países, todos criaram repúblicas, e essas repúblicas acabam criando vários territórios. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vice-reino do Prata. Vice-reino do Prata, tá? Esse aqui era um território colonial espanhol, vice-reino do Prata. Aqui os nossos vizinhos, aqui no sul do Brasil, tá? O vice-reino do Prata, então se você pensar assim, bom, o vice-reino do Prata é um dos territórios coloniais da Espanha. Só para você lembrar. Eram 4 vice-reinos e 4 capitanias, tá? Isso do lado espanhol, aqui na América Latina como um todo, do México até a Argentina, beleza? Quando acontece o processo de independência, de luta pela independência nos países hispânicos, vai acontecer aqui a seguinte situação. Em alguns territórios, como por exemplo no vice-reino do Prata, vários grupos vão acabar surgindo, várias lideranças. E essas lideranças não vão concordar em manter um único território. Eles vão falar assim, ó, é o seguinte, eu acho que
aqui na minha região, vou eu me preparar para criar aqui um estado autônomo, um território exclusivamente autônomo, principalmente relacionado a quê? Relacionado à minha realidade. Então, do vice-reino do Prata, para você ter uma ideia, surgem 3 países, tá? 3 países. Quem? Argentina, Paraguai e Uruguai. Só para você entender. Todos eles república. E o Brasil? O Brasil não teve isso, não. O Brasil teve a manutenção da monarquia e a manutenção do território, único e exclusivamente pertencendo a uma só nação, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, um só território, não fragmentou. Claro, né? Até porque se tivesse essa fragmentação, a história seria bem diferente. Tranquilo? Suave? Mas que maravilha, tá fácil então, não, tá dominado, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí no chat, deixa eu ir ali pro chat, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Ó, na prova, tá? Igor Santos, professor Thiago Musi, tá ficando forte. Ô Felipe Neves, ô cara, muito obrigado, obrigado mesmo pelo elogio aí, tamo junto, tá? O cara que falou ali, professor Musi, agora só para completar, tá? Só para completar, Gi, te amo, tá? Eu vou bater o recorde de falar mais da minha esposa do que Musi, tá? Gi, amo você, tá? Não seria nada sem a minha linda Gi, tá? Igor Santos, a minha musa inspiradora, a minha alma gêmea, tá? Aquela maravilhosa da minha mulher. Beijo, Gi, te amo, tá? Agora, forte ainda não, estamos no processo, tá? Estamos lapidando tudo isso, meu querido, tá? Ó, quem quer, corre atrás e alcança, certo? Só vou falar isso aí pra você, tá? Agora, Gabriel Jesus, tópicos que vão cair na prova. 6 tópicos, pega lá. Pai Tiaguinho do canto A, tá? Aquele momento assim, ó, que vai cair nessa prova. Ó, presta atenção. Independência do Brasil. Batata. Em processo de independência do Brasil. Nova República. Planos econômicos a partir da Nova República. Quais foram os planos econômicos advindos aí, ó, do governo Sarney, Collor e, é claro, Fernando Henrique Cardoso, certo? Aí aquela questão que não pode ficar de lado, não tem como ficar de lado em relação principalmente à atuação do Duque de Caxias para manter o território. Já te dei um vislumbre aqui, né? Já dei um panorama para você da importância do papel pacificador de Duque de Caxias para ajudar a acabar com esses movimentos e manter a integridade do território. Por que Caxias? Só porque ele é patrono do Exército Brasileiro. Só por causa disso, beleza? Aí aquela questão importantíssima sobre a atuação da FEB lá na Segunda Guerra Mundial, dentro da era Vargas, isso aí é indispensável. E aí, obviamente, considerando assuntos relacionados aí ao novo edital, a chegada dos europeus aqui na América e os povos que eles encontraram, os nativos que eles encontraram aqui. Quais eram os tipos de nativos, como que eles viviam, como que isso tudo se deu. E, é claro, uma sobre a escravidão do Brasil, tá? São esses os 6 tópicos. Agora, posso estar assim, ó, tá? Posso estar muito enganado, pode ter também outros assuntos, certamente, né? Mas dessas 6 questões, eu acredito que desses 6 tópicos aí pode cair isso tudo. Claro que nós teremos outros eventos, eu vou ficar lançando mais outros 6 assuntos aqui, com toda a certeza do mundo. E como esse que o Genson Lucas colocou ali, ó. O decreto da independência foi assinado por Dona Leopoldina. Genson, acontece o seguinte, tá? Dona Leopoldina teve um papel muitíssimo importante, tá? Dentro da história de gênero, principalmente em relação à história das mulheres, essa mulher teve um papel significativo. Então, assim, ó, deixa eu contar um negocinho aqui, um detalhe, um capítulo à parte sobre a independência do Brasil. Como, é claro, a sociedade não era muito diferente a sociedade de outras épocas, uma sociedade bastante machista. Então, Dona Leopoldina conversava muito com Dom Pedro. E olha,
Só lembra, né? A mulher, ela é uma princesa austríaca, então ela tinha um conhecimento político muito grande, tá? E ela sabia de tudo que estava acontecendo, estava acompanhando tudo, todo esse cenário, tá? E ela conversava com Dom Pedro. Dom Pedro, presta atenção, meu lindo. Corre fazer independência, porque se tu não fizer, alguém aqui faz e você vai ficar chupando o dedo. Aí você não vai governar nem em Portugal, porque lá em Portugal mesmo teu pai não governa bosta nenhuma, e aqui no Brasil você vai ficar tipo o quê? Só nada. E Dom Pedro falava assim para ela: calma, mulher, estou amadurecendo essas ideias, fique tranquila, meu amor, e logo, logo eu vou fazer o processo. Tava cozinhando em banho-maria a mulher. E ela ali naquela, né? Esse cara não vai fazer, esse mané vai ficar só esperando. Aí, o ano de 1822 é factualmente extremamente importante e decisivo para então acontecer. Beleza. Ali nós temos a seguinte situação. Começo de 1822, janeiro, vem uma correspondência das cortes de Portugal, determinando lá o seguinte, ó, Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil, volta imediatamente para Portugal, porque as cortes sabiam automaticamente que Dom Pedro ia dar trabalho aqui no Brasil. Afinal de contas, foi tática a ideia de Dom João, pai do Dom Pedro, deixá-lo aqui no Brasil. Antes de ir embora para Portugal, Dom João chamou Dom Pedro e falou assim, meu filho, chega aqui. O diabo do meu ódio, você vai ficar aqui no Brasil, certo? Eu vou voltar para lá, para Portugal, para tentar amenizar um pouco a situação, porque lá a coisa está muito agitada. O parlamento português, as cortes estão muito agitadas. Eu vou voltar lá para Camacho, tu vai ficar aqui para garantir o quê? Para garantir o território para a família Orleans e Bragança, a família real. Beleza. Já vai agilizando, vai correndo atrás aí. Ó, conversa com o José Bonifácio. José Bonifácio, vem cá. Conversa com esse cara aqui, esse menino aqui, ele conhece todo mundo aqui no Brasil e ele vai colocar você aí no rumo certinho para você, então, continuar governando. Beleza. Aí chega lá uma correspondência determinando para que Dom Pedro fosse embora para Portugal. O que ele vai fazer? No dia 9 de janeiro de 1822, ele vai proferir aquelas célebres palavras. Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, o famoso dia do fico, certo? Beleza. Aí já vai dizer pra galera, ó, eu não vou, eu vou ficar aqui, esses diabos do meu ódio aí, lá das cortes de Portugal, tá? Eles vão me pegar, se eles quiserem, eles que venham aqui me buscar, eu não vou. Ele não quis dizer assim também, eu não vou ser cagão igual meu pai, que voltou com o rabinho entre as pernas, mas eu vou ficar aqui, ficou. Aí, maio de 1822, vem a seguinte determinação. Ó, é o seguinte, nada daquilo que o príncipe regente criar dentro da colônia tem validade. Aí o Dom Pedro vai pegar essa determinação, vai rasgar e vai criar a famosa lei do cumpra-se, tá? O que vai dizer a lei do cumpra-se? Olha, nada daquilo que as cortes determinarem vale aqui no Brasil. Aqui no Brasil só valerão as medidas criadas por mim. E essas medidas virão acompanhadas principalmente da minha assinatura e do meu carimbo. É o selo oficial. E vai estar escrito que cumpra-se. Cala a boca, cortes. Aqui quem manda sou eu. Aí, finalzinho de agosto de 2022, não, de 1822, estava o imperador voltando, estava ele vindo de Santos, subindo o morro. É aí que entra aquela história fatídica que acaba envolvendo a realidade que envolve o famoso grito do Ipiranga, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Dona Leopoldina, Genson, ela recebe então a correspondência dizendo o seguinte, olha, é o ultimato. Ou o imperador volta, ou ele vem de volta para Portugal, ou nós vamos buscar. Agora é definitivo. Se ele não voltar, nós vamos buscar. Ele está querendo que a gente vá buscar, nós vamos buscar ele aí no Brasil. Beleza? Então tá bom. A dona Leopoldina chama o José Bonifácio, fala, Bonifácio, olha a correspondência aqui, agora a coisa tá séria. Então agora eles vão se abalar de lá aqui. Como é que nós vamos falar pro Dom Pedro?
Não, nós vamos falar, jogo duro, jogo limpo. Vamos chegar para ele e falar assim, ó, Dom Pedro, ó, tá aqui, ó, é o seguinte, os caras vão baixar aqui, o que que tu vai fazer? E aí manda um mensageiro e junto com essa correspondência, a correspondência original, uma carta de Dona Leopoldina ali, anexa. Aí o mensageiro encontra a comitiva que acompanhava Dom Pedro, vindo de Santos, Dom Pedro subindo no lombo de um jumento, com pouco conhecimento, enfrentando chuva e vento, dando os peidos fedorento, até a bunda fez um calo, como diria os Mamonas Assassinas, parece que até fizeram música para ele. E aí, o cara pega a correspondência entregue pelo mensageiro, tá escrito ali assim, ó, a cartinha de amor da Dona Leopoldina. Os frutos estão maduros, bebê, tá na hora de colhê-los. Dom Pedro entendeu o recado, leu a correspondência das cortes, virou para a comitiva dele e falou assim, olha, a partir de hoje eu declaro o Brasil separado de Portugal. Não teve espada para cima, não teve alazão, não teve cavalo bonito, não teve dragões da independência, não teve povo. Riacho Ipiranga era um córregozinho de nada, tá? O tal do Riacho Ipiranga, uma coisinha de nada ali assim. E aí começa o processo, é claro, em que Dom João vai reconhecer a independência, Portugal vai reconhecer a independência e Dom Pedro vai começar a negociar tudo isso. Não foi um processo que você pode falar assim, nossa, foi fácil pra caramba. Como você sabe, teve que comprar, teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas, reconhecer também que Dom João VI era imperador perpétuo do Brasil, e aí então, depois dessas negociatas, a gente percebe que vai ter toda essa situação. Então, a Dona Leopoldina vai ter esse papel de fazer esse meio de campo com Dom Pedro, mas ela não vai necessariamente fazer essa assinatura, tá? Ela que vai comunicar a Dom Pedro, ó, Dom Pedro, presta atenção, certo? Ela, junto com o José Bonifácio, vai ser também aí uma das artífices da independência do Brasil. Claro que depois, quando o Dom Pedro se reúne com ela, vão falar assim, tá, então vamos ver agora os termos dessa independência. A gente quer guerra? Não. Outro detalhe importante, tá, Jenson? Ela que vai falar assim, olha, guerra não é interessante, não vamos pro lado da guerra. Nem Dom Pedro queria, tá? Cagão pra caramba. Nem queria, certo? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí, tá, Jenson? Ô, Tainá disse lá, ó, estou conseguindo decorar as datas importantes do Brasil. Vai dar bom. Vai dar bom não, vai dar ótimo, Tainá. Vai dar ótimo, beleza? É importante e significativo isso, tá? Você sabe que a prova da ESA, SpaceX também, eles não vêm muito em cima da data em si, tá? Mas você saber dessa data, aí sim é muito importante, certo? Piazada, quero ver o like. Cadê o like? Like. E daqui a pouco também eu quero que você fale aí, tá? O que você tá achando dessa aula? Já mandou pro seu amigo? Já mandou pro seu colega? Corre lá, piazada. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma questão? Fácil aqui também, ó. Fácil. Isso aqui caiu na SpaceX lá em 2015, ó. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou primeiramente, ó, tem uma cronologia, tá, que acaba envolvendo a chegada da família real ao Brasil. Então, olha só, chegada, tá? Chegada, 1808, beleza. Vamos para as alternativas para daí, então, a gente ir eliminando uma a uma, certo? Quer eliminar uma a uma? Vamos lá, tá? Não, é que tá bom assim, Matheus, tá maravilhoso, tá? Não, tá bom, tô falando para você, tá? É que agora, Matheus, desculpa falar, cara, é que como eu tenho uma certa quantidade maior de musculatura e menos tecido adiposo, então eu não sinto tanto assim calor, você tá entendendo? Agora, antes não, ó. Já tá no jeito? Ô, louco, Matheus. Aí sim, ó. Só porque eu tava escrevendo, calma aí, people, já estamos voltando, amigo. É isso.
É isso aí, Dom Ivanir. Aí sim, ó. Ó, isso aqui você manja, hein? Isso aqui você manja. Põe o Ivanir na tela aí também, ó. Fera da matemática, hein? Logo, logo vocês já vão também acompanhar esse camarada aí, tá? Logo, logo, fica Conheci ligado. esse cara aqui quando ele era 2 desse tamanho. Eu nem Agora tá reconheço, só, mas tá cara. vendo? Tô quase chegando lá, tá? Ó, vamos ali então eliminar as afirmações com base na data, tá? A data é importante? Falei para você, a banca não vem em cima da data, mas você saber ajuda. Conjuração baiana. Conjuração baiana ou Revolta dos Alfaiates, 1798. Abdicação de Dom Pedro, 1831. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, 1815. Introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil. Ó, a gente pode colocar 1789, que é o primeiro grande acontecimento, que é a Inconfidência Mineira, mas desde antes já tem, né? Ou antes, olha aqui, ó, ou anteriormente, tá? Ou antes. Estabelecimento do Pacto Colonial. Vixe! Estabelecimento do Pacto Colonial, aí basicamente fica lá em 1530, tá? Agora, vamos considerar então a fuga da família real e a chegada, tá? Conjuração baiana, 1798, é antes. Abdicação de Dom Pedro, putz, bem depois, tá? Introdução, olha aqui, introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil é bem antes. Estabelecimento do Pacto Colonial é muito antes. Então, a abdicação de Dom Pedro, pois é, se tivesse só ela aí, eu até podia considerar, mas antes tem a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí eu vou ter que considerar essa então, né? Aí eu vou ter que considerar essa. Tiago, tá, mas antes da elevação do Brasil ao Reino Unido, logo depois da chegada, também em 1808, nós temos a abertura dos portos, tá? Abertura dos portos às nações amigas. Pois é. Ó, detalhe importante. Mateuzinho, corta aqui para mim, faz favor. Corta para nós, Mateus, corta para nós. Ó, não fique espantado aí, ó, não fique espantado caso você veja o seguinte, ó, chega aqui no quadro, Mateus, olha aqui para mim. Ó, já em outras provas você já viu o seguinte, tá? Ó, tá falando sobre, características do governo joanino, tá? Tá falando aí das características do governo de Dom João, beleza? E aí, dentre as características do governo de Dom João, você sabe que em 1808, tá? Tem então aí abertura dos portos às nações amigas. Abertura dos portos às nações amigas, beleza? Aí a gente tem 1810, Tratado de aliança e amizade, Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Ô, Genson, você tinha perguntado antes tópicos que podem cair, não lembro se foi o Genson, desculpa agora não lembrar o nome do camarada, mas para quem tinha perguntado antes ali de tópico, tá? Esse aqui pode ser um, tá? Esse aqui pode ser um também, beleza? Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação de 1810 é quando, então, para ratificar a aliança diplomática, política, econômica entre Portugal e a Inglaterra, vai ser estabelecido, então, esse Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, onde, então, com a parte da aliança e amizade, serão estabelecidos alguns critérios, como, por exemplo, aí, o critério da extraterritorialidade e na parte de comércio e navegação, a diminuição das taxas alfandegárias. Isso aí é basicamente o quê? Basicamente extremamente importante para a Inglaterra, para mostrar o quê? Ó, não basta apenas facilitar a entrada dos produtos, tem que também amenizar um pouco as taxas de importação, tá? E aí, 1815, como a gente acabou de ver aí na própria questão, a elevação
Reino Unido. Vou colocar assim que você vai entender, beleza? Tá bom. Aí teve uma prova recentemente, salvo engano da SPSEX, que pedia ela assim, ó, dentre as medidas adotadas no período joanino, qual se classifica como uma característica política ou econômica? Era alguma coisa assim, tá? A abertura dos portos, ela tem uma característica econômica, é ou não é? Por quê? Porque ela está visando facilitar as transações comerciais entre, agora, Brasil, que praticamente já não vai mais ser colônia, e a Inglaterra, ou quem for amigo do Brasil, certo? Praticamente acabando com o pacto colonial, beleza? Tratado de aliança e amizade, comércio e navegação. Esse aqui tem a ver, claro, com medidas diplomáticas e também econômicas, certo? Agora, a elevação do Brasil ao Reino Unido, de Portugal e Algarves, essa aqui tem uma característica política, certo? Porque vai aproximar o Brasil um pouco mais da sua autonomia política. Então, nisso aqui você tem que ficar muito ligado, você tem que ficar muito antenado, certo? Características econômicas e políticas do período joanino, certo? Tranquilo? Beleza? Então, 4 resolvida aí, 4 entendida. Bora para mais uma. Vamos embora sim. Olha ali. Um dos fatores que contribuiu para a abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831. Abril de 1831. Por que o cara abdicou? O que estava acontecendo? Letra A criação da Assembleia Constituinte, a qual retirava o poder das mãos do lusitano Pedro I. Lembra que eu falei no comecinho da aula de hoje? Quem criou a Assembleia Constituinte foi ele mesmo, tá? Ele mesmo que criou a Assembleia Constituinte. Então, como que a criação da Assembleia Constituinte vai ser algo que vai ajudar a prejudicar ele? Se ele criou a Assembleia um mês depois da independência, né? De declarada a independência. Então, não vai ser a letra A, não. Sai fora a letra A. Letra B. A promulgação do ato adicional. O ato adicional, presta atenção, ó, vou deixar fácil para você. Ó o bizu. Ó o bizu aqui, ó. A Constituição brasileira, primeira, a Constituição é de quando? 1824, certo? 10 anos depois, dentro do período regencial, vai acontecer então o ato adicional à Constituição de 1824, certo? Então, isso está dentro do governo de Dom Pedro? Foi algo que contribuiu para sua abdicação? Não. Então, letra B, chispa daqui. Letra C, a independência da colônia brasileira. A independência da colônia brasileira foi feita também, querendo ou não, por Dom Pedro I. Como que isso vai contribuir para a sua abdicação? Letra C, sai da minha aba. Letra D, o poder moderador exclusivo do período regencial. Cala a boca, letra D. Cala a boca, letra D. O poder moderador, raiva do meu ódio. O poder moderador vai ser exclusivo, aqui ó, exclusivo do primeiro e do segundo reinado. Cale a boca, letra D. Sai daqui, cai no poço, demônio, tá? E aí? Aí sim, ó, o conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, chamado Noite das Garrafadas. Corta pra mim aqui, Matheus. Episódio engraçado da história do Brasil. Pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? Então, assim, ó. Dom Pedro I não abdicou do trono simplesmente assim do nada. O cara não acordou num dia e falou: "Ah, não quero mais ser imperador não. Ah, sai fora, vou embora, largar essa porra aqui, vou embora, vou lá para Portugal, que o que eu quero saber, esse Brasil aqui, esse diabedo, esses infernos, fica me atazanando a minha vida, vai embora". Claro que não, óbvio que não. Então você vai considerar aí, ó,
entre os fatores que levaram à abdicação, olha aqui, ó. Vou puxar setinhas para cá, tá? Os fatores, eu vou trocar de cor, deixa eu trocar de cor para ficar aqui, ó, com um semblante mais bonito, tá? Então você tem aqui, ó, impopularidade. Essa impopularidade era tanto entre as classes menos favorecidas como as classes mais favorecidas, tá? As classes menos favorecidas pensavam assim, putz, o cara pegou, ó, o cara pegou uma grana emprestada e não investiu em nada, sem investimentos, por exemplo, sociais. Ó, endividamento, tá? Endividou o Brasil. Por quê? Para que o Brasil conseguisse colocar em prática, conseguisse fazer o seu processo de independência acontecer, isso depois de 1822, Dom Pedro vai lutar, vai contratar gente, vai contratar mercenários franceses, ingleses, para atuar lá na Bahia, certo? Lá no Grão-Pará, na Cisplatina, para lutar com essa galera que não queria saber da independência do Brasil, não. Isso tudo é caro pra caramba, isso tudo tem um custo. Pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra. Tá, quem que vai pagar tudo isso? Aí a elite está pensando, putz, nós vamos ter que bancar tudo isso, tá? Então olha só. Impopularidade, certo? O que mais? Ó, forma como tratou os conflitos internos, como por exemplo, a forma como ele tratou a Confederação do Equador. Pô, ele mandou matar o padre, o Frei Caneco, um dos líderes da Confederação do Equador lá de 1824. Ah, mas o que a Confederação do Equador queria? Queria separar aí boa parte do Nordeste brasileiro do resto do Brasil. Tá, mas precisava matar o coitadinho do Frei Caneca, precisava acabar com a vida do cara. Na visão de Dom Pedro tinha que pegar como exemplo. Porque o Dom Pedro I, ele, salvo engano, ele leu o livro Príncipe do Nicolau Maquiavel. Então ele sabia que era melhor ser mais temido do que ser amado. Aí o cara falou, vou tocar o terror, tá? Então, a forma como ele tratou os conflitos internos deu para ele o quê? Deu o semblante de alguém que não era de confiança, tá? Não era alguém assim tão confiável. Além disso, além dessas situações, nós temos aqui, ó, a sucessão do trono português, tá certo? Sucessão do trono português, ele era o herdeiro, aí ele não queria assumir. Na verdade, ele não podia assumir, porque a Constituição de 1824, criada por ele, já dizia o seguinte: no caso do rei que governa o Brasil, se surgir a oportunidade dele governar Portugal também, ele não pode ir governar Portugal. Por quê? Porque ou ele governa o Brasil, ou ele governa Portugal. Os dois ao mesmo tempo não tem como governar. E aí ele foi lá para Portugal, depois que o pai dele morreu, foi lá para Portugal, deixou a filhinha dele como regente e o irmão dele, Dom Miguel, tomando conta de tudo. Quando ele virou as costas, Dom Miguel deu um golpe, falou para a menininha, filha dele, falou, ó, vai cuidar das bonecas aí que o tio aqui governa, tá? Falou, agora eu sou o rei da porra toda, sai daí. E aí Dom Pedro ficou pistola, falou, deixa estar, Lazarento, que eu vou me vingar disso aí, tá? Primeira oportunidade eu vou me vingar disso, tá? E aí tem uma situação significativa que foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era uma pessoa que falava, né, dos absurdos de Dom Pedro I, falava e fazia, acontecia, e aí o camarada foi encontrado um dia morto numa ponte. E aí, quem mandou matar? Ah, foi o Dom Pedro. Então, tudo isso acabou gerando um desgaste muito grande, e o resultado foi o quê? Foi na tal da Noite das Garrafadas. Quando então Dom Pedro voltava de uma
festividade que ele receberia uma honraria na província de Minas Gerais, onde lá ele já foi assim secamente maltratado pela galera. Aí quando ele voltava, primeiro é claro que quando ele voltava para a capital, voltava para o Rio de Janeiro, na frente, né, fazendo parte da sua comitiva, vieram batedores, e esses batedores foram recebidos aí com pau, pedra, garrafa, e jogava até criança assim, tá? Ah, joga isso aqui, vá tomar. E aí já perceberam, ixi, não vai dar bom, vai ser ruim. Dom Pedro tá muito odiado, a galera não tá gostando nada disso. Então Dom Pedro já percebeu, ó, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Vou embora. Sumir daqui do território brasileiro. Pronto. Abdicou do trono, deixou o trono para o seu filhinho, Dom Pedrinho, certo? Dom Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos de idade. Só que aí a história é outra, certo? Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos para a próxima questão? Olha lá. Essa aqui é aquela famosa. Essa aqui é aquela famosa questão que eu me lembro e eu falo mesmo. Olha, na super revisão de véspera para a prova da ESA lá de 2020, eu falei, vai cair uma questãozinha pedindo o seguinte, eu quero até buscar esse arquivo, tá? Eu vou até buscar, eu quero buscar esse arquivo para falar, olha lá, tá vendo, ó? Tá vendo como fazer parte da família Alfacom faz a diferença? Outra coisa. Tá vendo como assistir as super revisões de véspera ajudam sim? Falei o seguinte, na super revisão de véspera da prova de 2020, falei, ó, vai cair uma questão pedindo o quê? Ó, marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regência estabelecida até a maioridade do herdeiro Pedro de Alcântara. A sequência correta é regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Diogo Feijó e regência una de Araújo Lima. Essa é a sequência correta. Você que estava lá, um monte de gente mandou bem nessa questão aí, falou assim, pô, Thiago, não acredito que caiu, você falou e caiu daquele jeito ali. Tô avisando, tá? Cola em nós que você brilha, certo? Olha ali, ó, mais uma, ó. 1834, numa tentativa de harmonizar as diversas forças em conflito no país, grupos políticos, como os dos moderados, promoveram uma reforma na Constituição do Império, mediante a promulgação do ato adicional. Observe os enunciados abaixo. 1. Criação do Conselho de Estado. 2. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais. 3. A regência deixava de ser trina para ser una. 4. Fundação do Clube da Maioridade. Assinale a opção em que as afirmativas estão relacionadas ao ato adicional. Aí você vai me perguntar assim, Thiago, mas essa aqui é uma questão da SPSEX. Pois é, só que lembra de uma coisa, vai que nesse ano, além de ter mudado o edital, a prova da ESA também muda um pouco a forma de cobrar as suas questões e coloca alguma coisa assim. Você já está preparado, tá? Esse aqui é aquele tipo de questão em que basicamente tem o enunciado, tem as afirmações e o comando da questão, olha ali, ó, o comando da questão, ele vem depois. Olha aqui o comando da questão, tá ali, ó, tá vendo? O comandinho. Assinale a opção em que as afirmativas estão relacionadas ao ato adicional. Criação do Conselho de Estado. Não, o Conselho de Estado foi abolido, ou seja, o Conselho de Estado foi ver a vaca lá na regência trina provisória, né, antes da criação do ato adicional, tá? Agora, a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, opa, essa aqui é uma afirmação correta, tá? E a regência deixava de ser trina para ser una, opa, também. E, olha aqui, ó, a escolha do regente seria feita de forma eletiva, também é característica aí da regência, do ato adicional, perdão. Fundação do Clube da Maioridade, não. Clube da Maioridade vai ser criado, ó, ele vai ser criado na Lei Interpretativa do Ato Adicional. Vai ser criada lá na regência una do Araújo Lima, quando então a coisa toda está já aí, ó, findando, já está terminando,
certo? Ó, coloquei mais uma característica aqui do ato adicional. Também outra característica era criar, então, o município neutro, certo? Beleza? Tranquilo? Ó, mais duas características aí do ato adicional gratuitamente para você. Bom, então se só 2 e 3 estão corretas, então a letra C é a boa para nós. Deixa eu dar uma olhada aí no chat, Matheus, para ver se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida aí, ó. Tainá, muito obrigado mesmo, tá? Trabalhando para isso. Ronaldo Marques, valeu, galera, tamo junto, tá? Pontapé inicial, é isso aí, tá? É isso aí, tá? Parecia carneirinho, mais ou menos, era essa figura típica, certo? Muito bem, agora vamos para a última questão de hoje, meus amados e minhas amadas. Olha ali, ó. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição brasileira? A abertura dos portos, isso aqui é de 1808, cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro, como eu tinha falado antes. Tarifa Alves Branco, 1844, já está lá no segundo reinado. Aprovação da Lei de Terras, 1850. Assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, 1810. Não, nada a ver. Olha, vou ficar devendo para você hoje aí o segundo reinado, tá? Mas, como nós estamos nessa quase reta final aí para a prova, digo para você tranquilamente, no próximo evento, na próxima aula que eu estiver aqui, vou trabalhar com o segundo reinado. Então vai ser uma aula assim, ó, praticamente especial sobre o segundo reinado. Ah, em outro detalhe, tá? Sobre o segundo reinado, você viu aí que eu acabei de pontuar, tá? A tarifa Alves Branco e a aprovação da Lei de Terras, esses também são assuntos extremamente importantes, aí não apenas para a história do segundo reinado, como para a história do Brasil como um todo, porque eles possuem relação com outras situações vinculadas tanto ao segundo reinado, como também a outros assuntos, como, por exemplo, a imigração para o Brasil, que é um outro assunto assim, ó, muito importante, melindroso de ser entendido, que você pode também pegar na prova, tá? Tem a ver com a industrialização no Brasil, tem a ver também com o processo de abolição. Então, na próxima aula, pode aguardar que nós vamos falar aí sobre o segundo reinado, certo? Deixa eu ali no chat para me despedir aí da galera, tá certo? Ato adicional foi na trina permanente, exatamente, Genson, exatamente, tá? Estudando gratuito, olha, Vanzin Cruz, falar para você, cara, para você ter o acesso completo a tudo aquilo que a gente tem, as mentorias, as questões, aí é claro, é comprando o curso. Aí eu não vou mentir para você, tá? Mas, claro que para você acessar isso aí, entra lá no site do Alphacom, tá? E aí converse com um dos consultores de carreira. Galera, eu fico aí, ó, muito contente de ver essa presença massiva de vocês. Agradeço também imensamente a Igor Santos. Valeu, cara, tamo junto, tá? Lembrando, estamos nessa reta final, estamos aqui dando o nosso gás, o nosso máximo para você chegar e arrebentar nessa prova, você chegar aí, ó, moer nessa prova, certo? E é claro, se você não quis tirar dúvida, quer ir lá e mandar aquela, ó, vai lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira, fica à vontade para você mandar ali dicas, sugestões, certo? Acompanhe aí no Instagram, que lá também tem muitas dicas de história, muitos assuntos, história, filosofia, sociologia, atualidades, para você, é claro, ficar aí mais expert e chegar e mandar bem nessas provas, certo? Galera, vou ficando por aqui, agradecendo imensamente a sua audiência, a sua paciência e, é claro, fique ligado que logo, logo nos vemos por aí. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.
Eu saí do emprego quando abriu o edital. Eu tive essa oportunidade de poder dedicar exclusivamente para o concurso. O AlphaCon foi essencial porque foi meu primeiro contato com o concurso público. Foi por onde eu conheci os meios que era necessário para que eu me tornasse policial. É um sonho de criança e o AlphaCon me trilhou esse caminho. Tem o TAF ainda, avaliação psicológica, tem os exames médicos. Eu vou intensificar nessa reta final. Gostaria de agradecer ao Evandro por ter mostrado o caminho para poder realizar o meu sonho, algo que eu sempre sonhei, sempre almejei isso para minha